Olá pessoal, meu nome é Aloysio, gerente de produtos de bovinos de corte. Hoje nós vamos falar do Nutron Beef Start, que é o nosso núcleo para adaptação no confinamento. Primeiro vamos começar com o conceito da adaptação, que são aquelas ajustes e adaptações, adequações que os seres vivos têm que fazer metabolicamente para se adaptar a um novo ambiente, a uma mudança que ocorre em qualquer estágio da vida dele. E em confinamento, basicamente, isso é um momento muito traumático, porque o animal está saindo do pasto, que é um ambiente que ele está extremamente adaptado, foi selecionado para isso, e no momento que ele vai para o confinamento, certamente ele vai ter um alto desafio, que dependendo do tamanho desse desafio e da condição que ele vier anteriormente, pode trazer um prejuízo enorme para o confinamento, pode levar até a morte desses animais. E um conceito muito importante de a gente falar em adaptação é de morbidade. Morbidade é aquele percentual de animais que ficam doentes no confinamento. E a gente percebe por essa tabela que 44% da morbidade ocorre até 45 dias de confinamento. Ou seja, na fase inicial do confinamento é o momento onde tem a maior quantidade de animais doentes no confinamento. E confinamento a gente costuma dizer que é uma corrida de uma volta só. Se você erra na arrancada, dificilmente você vai recuperar, né? Então nós temos que ter muita atenção na fase de adaptação para arrancar bem e para ter uma melhor largada dessa corrida e a gente conseguir alcançar o objetivo do confinamento, que é sempre maior rentabilidade com ótimo desempenho. Nessa tabela que nós montamos com os dados do Feed Manager, do nosso Feed Manager de 2011, a gente percebe que quanto melhor o consumo na fase inicial, melhor o ganho de peso. A gente percebe que os animais que tiveram consumo médio em torno de 1,5% do peso vivo tiveram um ganho inferior a 1,5 kg, 1,450 kg. Já os animais que nos primeiros 21 dias tiveram em torno de 2% do consumo, ganharam 90 gramas a mais, na média do confinamento inteiro. Essa outra tabela, também com os dados do Feed Manager, só que de 2012, bastante robusta também, com animais com peso inicial em torno de 350 quilos, que é o peso padrão bem característico do Brasil. Também, quanto melhor o consumo, melhor o ganho de peso, né? Os animais que consumiram 2,2% do peso vivo nos primeiros 21 dias tiveram um ganho de peso superior a 1,650, tiveram na média 1,680 de ganho de peso. Então, nesse momento da adaptação, na fase de transição, os animais têm que sofrer adaptações e têm que passar por adaptações muito importantes, né? Ele está mudando de local, ele está mudando de alimento, ele estava acostumado a capturar o alimento rico em fibra, a pastagem, e anteriormente ao confinamento, e no confinamento geralmente é uma dieta com bastante reduzida em fibra, né? É um local totalmente diferente, ele está num ambiente fechado, com um grupo bem maior e bem mais restrito de animais, né? O tipo de alimento conta muito, ele saía de uma forragem que ele capturava o que ele tinha oportunidade de selecionar, e no confinamento o alimento é oferecido para ele na totalidade. O grupo dele também não necessariamente é o que ele está acostumado, ele pode vir de um grupo, ele pode ter sido apartado do grupo que ele está acostumado a conviver no pasto, isso é uma fonte de estresse para ele. E o desafio de saúde também é alto, porque ele pode ter vindo para o confinamento já com um desafio sanitário grande, e como a dieta é uma dieta bem mais desafiadora, o desafio de saúde ruminal desse animal no momento do confinamento também é muito grande. Então isso pode desencadear estresse, né? Então, destrinchando um pouco melhor como é que funciona isso e como que a gente entender o processo é muito importante para a gente melhorá-lo, o estresse geralmente vem de estímulos estressores, que podem ser ambientais, podem ser estímulos físicos, podem ser estímulos químicos. O animal, no momento que ele está em estresse, ele tem um aumento na taxa do metabolismo dele, o que aumenta o requerimento de nutrientes, principalmente
minerais e vitaminas. E no momento que ele está sob o efeito do estresse, ele também tem uma redução no consumo. Então nós temos dois efeitos importantes. Um aumento na taxa de metabolismo, que aumenta o requerimento de nutrientes, e uma redução no consumo. Com isso, você vai ter uma depressão do sistema imune. Ele vai ter uma menor capacidade de resposta imune em função de ter menor consumo e de ter menor quantidade, nível sérico de vitamina e minerais. O que pode desencadear em doença. Ele aumenta a chance de ter doença, diminui a resposta imune, aumenta a porta para a doença. Ou seja, aumenta a morbidade. E se eu tenho maior morbidade, eu crio um ciclo vicioso, que é maior morbidade, menor consumo. Se eu tenho menor consumo, eu tenho menor aporte de nutrientes, o que vai deprimir ainda mais o sistema imune, que certamente vai ter um menor desempenho, menor ganho de peso, e certamente vai ter, e pode até levar a aumentar um aumento da mortalidade. Então o objetivo da adaptação, ele tem que passar por esse conceito. Você vai diminuir o estresse, você tem que melhorar a saúde e você tem que diminuir o desafio de distúrbio metabólico no rumen, né? Em consequência disso, você tem que ter o melhor consumo. O objetivo da adaptação tem que ser aumentar o consumo na fase inicial, para que você consiga melhorar o desempenho e melhorar a eficiência. O resultado disso tudo é aumento da rentabilidade. Basicamente, você tem dois tipos de adaptação, né, que a gente usa no Brasil. A adaptação por restrição, que é aquele confinamento que utiliza a mesma dieta durante todo o período de confinamento, ofertando uma quantidade menor para os animais que estão na fase de adaptação. E tem aquele confinamento que utiliza uma dieta específica para adaptação, geralmente com um teor maior de forragem. Nessas duas situações, o Nutrombife Start, que é o nosso núcleo de adaptação, ele se encaixa muito bem. Ele vai potencializar o efeito desses dois tipos de dieta. E o Nutrombife Start, ele tem basicamente dois conceitos com que ele trabalha, que é o de maximizar consumo e minimizar o efeito do estresse. Para maximizar consumo, o produto tem produtos para melhorar a palatabilidade, ele tem monenzina, que é um excelente regulador de consumo, ele tem virginia-micina, que melhora o ambiente rumenal, melhora o efeito do pH no rumen, e ele tem levedura, que aumenta a digestibilidade. Para minimizar o efeito do estresse, o produto tem cromo e zinco orgânico, ele tem mais vitamina e mais minerais, ou seja, na fase de adaptação é importante dizer que os animais têm o menor consumo, e se eles têm o menor consumo é importante que a gente concentre o produto. O produto tem uma concentração maior de minerais e vitaminas. Em consequência disso, o objetivo é aumentar o ganho de peso, diminuir a morbidade e, de preferência, zerar a mortalidade. Então, nessa tabela, a gente tem um resumo importante de como a gente trabalha com o Nutrombife Start. O objetivo, maximizar consumo, diminuir estresse. Como? Modulando o consumo, minimizando queda de pH, aumentando digestibilidade e melhorando saúde, para ter maior ganho de peso, melhor eficiência alimentar e melhor rentabilidade. Como que o Nutrombife Start atua dessa maneira? Em cada momento desse, em cada função dessa, nós temos um aditivo, né? A monenzina para regular consumo, a virginia-micina para controlar pH, a levedura para melhorar a digestibilidade e os minerais e as vitaminas para melhorar a saúde. O objetivo disso é aumentar consumo e ganho de peso. Nessa tabela, a gente tem um efeito importante da doença no consumo, né? Nesse apanhado de dados feito por um autor americano, ele mostrou que os animais doentes têm uma menor taxa de consumo na fase de adaptação. Vocês percebam que na coluna de dias, o efeito enorme são nos primeiros dias, né? Então os animais saudáveis já começam comendo na primeira semana em torno de 1,5% do peso vivo, ao passo que os animais doentes têm um consumo menor do que 1% do peso vivo. E chegam ao final da quarta semana, os animais doentes,
não atingiram ainda 2% do peso vivo de consumo, ao passo que os animais saudáveis já passaram de 2,5%, em torno de 2,7% do consumo peso vivo, em relação ao peso vivo. E um outro efeito importante, que é um conceito que a gente tem que trabalhar no Nutron Beef Start, que era a quantidade de animais que chegam no coxo para comer. Esse outro apanhado de dados, também feito nos Estados Unidos, mostra que na primeira semana, boa parte dos animais ainda não chegaram no coxo para comer, né? Então, na primeira semana, em torno de 30% dos animais ainda não foram ao coxo. E o objetivo do manejo e do Nutron Beef Start, do conceito de adaptação, é diminuir a quantidade de animais que não chegam ao coxo na primeira semana. Então, o objetivo do conceito de adaptação com o Nutron Beef Start é ter um consumo regular e ascendente, né? Eu tenho que diminuir o número de animais que ficam para trás e ter um consumo gradativo e crescente nessa fase, nos primeiros 21 dias, como é bem ilustrado nesse gráfico. Nos auxiliando, além do manejo e além do produto que a gente desenvolveu, nós temos algumas ferramentas que estão disponíveis no nosso Safe Box, que podem nos ajudar a atuar melhor nessa fase de adaptação. Então nós temos as ferramentas que monitoram, a ferramenta que monitora o consumo nos primeiros 21 dias, que vai nos dizer se o consumo está bom, se está ruim, qual medida a ser tomada nesses casos. E temos a outra ferramenta, que é um checklist, para nos dizer se aquela unidade, se aquele manejo está otimizando a adaptação, se ele está correto e quais as medidas que nós temos que tomar para melhorar nessa adaptação, utilizando as ferramentas do Safe Box, que todos os nossos técnicos da Nutron têm acesso a essa ferramenta. Em resumo, pessoal, o Nutron Beef Start, o conceito do Nutron Beef Start, qual que é o objetivo dele? Ele tem o objetivo de aumentar consumo, de melhorar a segurança, sobretudo no rumen, né? Aumentando assim a resposta imunológica, reduzindo o refúgio de coxo, que são aqueles animais que não se adaptam, não chegam no coxo na primeira semana. Em consequência disso, ele vai ter um melhor desempenho e melhor eficiência alimentar e maior ganho de peso adicional. Esse maior ganho de peso adicional, nossa expectativa com o Nutron Beef Start, com a dieta de adaptação, é ter um ganho de 2 a 2,5 kg no período de 21 dias, né? E uma coisa importante é saber o quanto custa isso, né? O desafio do ganho utilizando o Nutron Beef Start. Ele vai custar em torno de 20 centavos por animal dia a mais, o que representa num período de 21 dias em torno de R$ 4,00 a mais por animal, né? O que representa, o que quer dizer numa arroba de R$ 95, 14 gramas por dia num confinamento de 90 dias. E nossa expectativa é ter uma resposta muito melhor do que essa em desempenho, sem contar o benefício em melhoria de qualidade e de melhoria de saúde rumenal e de diminuição da morbidade. Em resumo, pessoal, é isso. Obrigado. E qualquer coisa que vocês quiserem saber a respeito do Nutron Beef Start, procurem, por favor, os nossos técnicos de campo. Muito obrigado.